Nós comentamos aqui que o Barba viajou para o Uruguai, mas dessa vez ele tentou adentrar a Portugal. Eu digo tentou, pois ele foi barrado e vaiado até mesmo no aeroporto. E a equipe dele foi procurar saber o que aconteceu. E André Ventura, entre outros, que são lideranças de Portugal, não deixaram o Barba entrar e o chamaram de Lalau. Já a Janja ficou desesperada após a justiça decretar 20 dias para explicar todos os gastos que ela vem cometendo. E aí, ela foi tentar falar na Globo, que o jornalista calou a Janja e o clima esquentou ao vivo quando ele disse: "Olha, bola, a senhora quer falar o que quer, mas não quer ouvir o que não quer. Isso não pode acontecer. A senhora não tem mandato. A senhora apenas é a mulher do Barba." E ela ficou soltando fumaça. Pessoal, vocês vão ver tudo isso e muito mais. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente agora para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e eu duvido você comentar de onde é que você está nos assistindo. Sem mais delongas, vambora! 2026, Michele ganha força como possível candidata. Você apoiaria a nossa eterna primeira-dama Michele? Se sim, comenta "eu apoio" ou comenta "volta, capitão". Seguimos. Globo News perde 38% de Ibope em apenas um mês e marca quase 0% de audiência. Que isso? Derrete Globo. Olha isso aqui, ó. Justiça dá 20 dias para o desgoverno explicar gastos com viagens de Janja. Logo hoje que ela deu piti e dizem por aí que ela teve o microfone arrancado após falar algumas abobrinhas. Você vai acompanhar comigo se isso aconteceu. Falhas na fiscalização do Farmácia Popular são mais um flanco para o desgoverno do Barba, ou seja, mais uma situação em que o Barba, né, vem ali definhando, rapaz. E uma influenciadora famosa foi até Dubai e olha o que aconteceu. Vamos para o conteúdo principal. Brasileiro? Brasileira! Anitta, vamos, solo mirando bom preço. Que Anitta, Anitta? Lula. Como é que é? Lula Gente. Bolsonaro e Lula ladro. Bolsonaro, Lula ladro. How much this? Ah, rapaz, o cara é conhecido internacionalmente como Lalau. Olha isso aqui, ó. Diga. Tá, o que eu roubei? Petrobras, Correios, Eletrobras, FUNCEF, BNDES, Caixa, Postales, DENIT, INCRA, FUNAS, Infraero, Conab e outros. A pergunta tem que ser: o que você não roubou? Ah, o Nicolas é sensacional, né? Não tem jeito, eu gosto muito do Nicolas. Olha isso aqui. Então, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de eleger o Jon Voight, para quem não sabe, ele é pai da Angelina Jolie, Eita. Mel Gibson, maravilhoso, e Sylvester Stallone, como os novos embaixadores de Hollywood, para reviver Hollywood. Olha aí. Gente, a era do alquimismo acabou. Eu não acredito que eu vivi para ver isso chegar. Rapaz, só os nomes de peso, né? Só os nomes de peso. Olha isso aqui, pessoal. Porque informação importante que acaba de sair. A Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, primeira região, dá 20 dias para que a primeira-dama da República, Rosângela Silva, Janja, e o governo expliquem os gastos com as viagens, especialmente as viagens internacionais da primeira-dama. Essa é uma decisão que acaba de sair, uma decisão importante. Vou chamar o Theo Cury, porque nessa decisão... Saiu agora, hein, pessoal? Agora, hein? Estávamos lendo aqui, o Theo e o Yuri atentam para um detalhe muito importante dessa decisão. A Justiça, aqui do Distrito Federal, Justiça Federal, dá 20 dias para que o governo e Janja se expliquem sobre as viagens, os custos, as motivações, etc. 20 dias, mas não atende a um pedido que pede que esse financiamento das viagens de Janja com dinheiro público cessem.
E aqui a gente lembra que ela faz viagens internacionais junto com a comitiva do presidente e também sozinha. Em alguns casos, ela vai uma semana antes, como ela foi agora para a China, para a Rússia, ficou uma semana antes fazendo as agendas dela como primeira-dama antes do presidente chegar. Então, quer dizer, é outro avião, é outra hospedagem. É, rapaz, olha só, hein? Quem te viu, quem te vê. Até a Globo aqui, ó, descascando o Otávio Guedes, que é o nome dele, que é o Otávio, né? É minha porque querem me calar. Então, nem só ninguém deve calar uma primeira-dama, como também não devem ser calados os críticos que apontam que a primeira-dama tem um papel institucional, seja ela quem for, seja a causa que ela defenda. Existe limite para você exercer esse papel de primeira-dama. Se não gosta desse papel de primeira-dama, que não tem nenhuma representação política, nenhuma legitimidade para representar o Estado brasileiro, apenas por ter casado com o presidente... Basicamente ele falou, a gente não representa ninguém, ela só casou com o Barba. Assim como uma rainha consorte, se não está satisfeita com esses limites, que valem para qualquer primeira-dama em qualquer lugar do mundo, o correto é se candidatar, ser eleita, e aí sim adquirir direitos políticos de representação e discutir temas de alto nível com chefes de Estado. Mas ela deve lembrar que ela vai levar o primeiro cavalheiro, que é o correspondente à primeira-dama. E se o primeiro cavalheiro tentar também usar de uma autoridade que não lhe foi conferida para, num jantar, debater com um chefe de Estado, levar pleitos do Estado brasileiro, por mais nobres que sejam, este primeiro cavalheiro estará errado. Então, é simples assim. A primeira-dama tem todo o direito de achar que é disruptiva, de que está querendo impor um novo modelo. Cara, quem te viu, quem te vê, como é que tu veria a Globo falar isso da Janja, rapaz? A Globo, tá? E tem outra situação também ligadas à ONG, milhões de dinheiro. Mas o Barba, ele tá correndo, mas cedo ou mais tarde, se não for INSS, FGTS, vai ser isso aqui, ó. E agora vamos falar sobre uma reportagem do jornal O Globo, de autoria do jornalista Patrick Campores, que aponta que 85% dos recursos para distribuir cisternas para famílias carentes foram para uma ONG comandada por integrantes do PT. 85% do dinheiro que era para essas cisternas foram para a ONG do PT. Trata-se de uma associação 1 milhão de cisternas para o semiárido. Esse é o nome da associação. Do total gasto pelo governo federal, em torno de 755 milhões de reais, cerca de 640 desses milhões de reais foram para essa associação comandada por 2 integrantes do partido, filiados desde 1987. De acordo com o texto, uma parte boa dos recursos foi repassada para outras entidades comandadas por ex-integrantes do governo do Piauí na gestão de Wellington Dias, atual ministro do Desenvolvimento Social e, adivinhe só, integrante também do PT. A ONG Associação 1 milhão de cisternas para o semiárido alegou que a contratação se deu por meio de edital. Rapaz, quando você acha que você viu de tudo, vocês estão vendo aí. E detalhe, não é só mais isso. Aqui, ó, chegou a parte de Portugal, olha aqui, ó. Eu quero vos dizer uma coisa. O senhor presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. Porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que se for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. Olha o que ele vai falar agora. Se insistir, vai para uma cadeia, mas ele já sabe o que é isso também, não será uma... Se insistir, vai pra trás das grades. Mas ele já sabe o que é isso mesmo, já tá acostumado. Disse André Ventura. Olha aqui, apoiador do nosso capitão, tá? Aqui. Vai para uma cadeia, mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele. Ai, rapaz, coisa boa demais. Tá vendo cada coisa, né? Interessante, né? E a Janja aqui, cara, olha só o que ela falou, tá? Ela ficou chateada, olha aqui, ó, chateada, ó. Chateada, ó. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam se sigamos um espaço saudável na internet? Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja. Tudo bem, mas
Primeira-dama não tem cargo nenhum. Representa nada. Nada. Representação zero. Ninguém te escolheu pra você estar lá. Aliás, quem te escolheu foi teu marido e você o escolheu. Então, isso aí não quer dizer nada, Janji. Não adianta você... Ninguém vai me calar. Ninguém vai fazer eu ficar caladinha. O protocolo é... A primeira-dama não representa nada. E você vai seguir não representando nada. A não ser que você se candidate. Tá? Pois é. Deveria, né, seguir essa situação aí. Se você conseguir, né, se passar lá e for, aí tudo bem, aí não tem problema, né? Mas olha isso daqui, cara, os jornalistas, ó. Gente, o governo brasileiro foi pra China e gravou um vídeo ali na Praça da Paz Celestial. Perfilou todos os ministros e gravou um jogralzinho que é de um absurdo. E olha, já deve ser da gestão atual do Sidônio, hein? Os ministros fazendo positivo. Um falando, temos energia, viva a COP, por um Brasil melhor, pela agricultura. Viva o café, R$38 meio quilo. Cultura brasileira, viva não sei o quê. O que você fala? Eu fico imaginando o Xi Jinping chegando no Brasil com seus assessores, seus secretários, seus ministros e tal, e lá na Praça dos Três Poderes gravando um videozinho, com todos os ministros chineses falando, fazendo suas Que patético, que patético. declarações. Ou então o Donald Trump fazendo a mesma coisa. Isso é uma coisa infantil. Os jornalistas não estão com papas na língua, tá? Olha o que trouxe aqui o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Amigos, olha, eu queria apontar um problema grave com o Itaipu. Como vocês sabem, eu lancei aqui uma CPI do Itaipu, estou coletando assinaturas, já temos 72 assinaturas, ainda faltam bastante, mais 100 assinaturas para isso aqui se tornar uma CPI, de fato a gente pedir a instalação dela. Mas Olha por que querer lançar uma CPI de Itaipu? Vou dar aqui alguns dados, tá? Só para você, vou ter que ler, infelizmente eu vou ter que ler porque é muita coisa aqui. Não só a tarifa subiu, sem justificativa até, sendo que eles já tinham amortizado algumas dívidas, a gente tá vendo que tem uso político aqui de Itaipu que não está vinculado às suas atividades. Vou só listar algumas aqui. 15 milhões para o festival Janjapalooza e mais 1,3 bilhão para a COP30. Itaipu está financiando essa brincadeira toda. Que isso, cara? Aí a nossa energia fica cara e porque tá pagando evento? Tem a ver com a geração de energia elétrica e o próprio financiamento da infraestrutura energética. 60 mil foram usados para apoiar evento contra a Lava Jato. Uso o princípio de uma usina hidrelétrica? Eu acho que não. Acho que é uso político bem escancarado. Né? Tem mais. Tem financiamento de ONGs e projetos ideológicos. Aqui, mais 1 bilhão foi destinado a projetos sociais e ambientais em relação socioambiental. Fora da sua função, completamente. Vamos lá, esse termo aí tem sido usado para neutralizar qualquer vistoria aqui da direita. Vamos lá, vamos listar alguns projetos. 80 milhões para cooperativas ligadas ao MST. 24 milhões para projeto Opaná, que é chão indígena. O que será isso aí? Tem a ver com Itaipu? 32 milhões para agroecologia, educação antirracista. Tem a ver isso com Itaipu? E mais 12 milhões para construção de habitações indígenas. Isso tem a ver com Itaipu. Precisamos de uma CPI grave, mas assim, necessária. Esses e outros indícios aqui são patentes. Aí depois tem manipulação de tarifa, de uma maneira sem transparência nenhuma. Aumentos tarifários injustificáveis. A própria ANEEL, que é a agência reguladora, apontou aí uma discrepância. Agora, tem pressão indigenista. Obviamente que estamos vendo isso como sendo um tema recorrente aqui em tudo que a Itaipu está gastando dinheiro, né? A pressão indigenista e risco à soberania. Itaipu aceitou passivamente a ideia de uma dívida histórica com indígenas. O que Itaipu tem a ver com isso aí? O governo e o Ministério Público Federal pressionam a empresa para financiar assentamentos. Nomeação de Paulo Porto, militante indigenista, para gerir projetos da empresa. E tem a possibilidade de novas desapropriações de terras na região oeste do Paraná para atender questões, obviamente, que indigenistas. Mas o que Itaipu tem a ver com isso? Que isso, olha quanto dinheiro na Itaipu tá. Quantas coisas, não é só Janjapalooza e outras coisas não, tem muito mais coisa por trás que a gente nem ouve falar às vezes, né? Você ouviu falar disso ou não? Desvio de finalidade e aparelhamento. Caraca. A usina, que deveria garantir energia barata para os brasileiros, está sendo usada para interesses políticos e, em sendo usada para tanto, todos esses benefícios que poderiam ser transferidos para uma tarifa menor, não. Ao contrário, estão aumentando até as tarifas, manipulando o aumento de tarifa, sem justificativa, exatamente porque eles estão atendendo a esses interesses políticos. Desvio de bilhões. Meus caros, precisamos de uma CPI de Itaipu urgente. Ali está vazando dinheiro. E olha que o engraçado, o STF julgou que não pode se vistoriar Itaipu por ela ser binacional. Olha só que interessante o STF aqui, não querendo que a gente mexa nesse vazamento. Rapaz, Luiz Felipe trouxe uma situação muito interessante e importante, né? Enquanto o Paulo Guedes é aplaudido de pé, o Haddad é vaiado, olha aí. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem ele participou de um evento no Rio de Janeiro e foi vaiado antes de discursar. Boa noite.
Mas para Fernando Haddad, Simone Tebet, Guido Mantega, nada disso. Quem foi ovacionado em Nova York foi o ex-ministro Paulo Guedes. Mas tem uma autoridade que eu acho que merece nosso devido aplauso, nosso devido carinho, nosso devido respeito pelo trabalho extraordinário que ele fez para o Brasil e que está aqui com a gente hoje pela primeira vez, nosso querido ministro Paulo Guedes. Aí todo mundo começa a bater palma, depois eles ficam em pé, tá? Nos Estados Unidos isso aqui, ó. A diferença, né, pessoal, é gritante, né? A gente fica assim, a gente fala, caramba, cara. Não, a diferença é gritante demais. É assim, é algo estrondoso, surreal, né, cara? É surreal, né? E olha o Magno Malta desmascarando o Randolph. Onde começou a fraude? E as datas indicam onde começou a investigação e onde começou a responsabilização. Presidente, eu fiz uma parte ao senador Randolph para lembrar ele que não começou em 2019. Começou em 2016. Toma. No governo da Dilma. E no governo da Dilma existia altas declarações de amor do Lupe à Dilma. Eita. Ao ponto de dizer que na grande crise que Dilma já estava vivendo, que ele só deixaria a pasta se ele fosse morto. Só sai a bala. Em 2016. E lembrar o senador Randolph que parece-me que ele não ouviu a entrevista do Lupe, assumindo a culpa. E lembrar o senador Randolph que, ainda que seja verdade o que ele disse, quem mais levou do dinheiro dos aposentados foi o irmão do Lula, o Frei Chico. Só aí foi 100 milhões. E lembrar ele também que o discurso mais contundente, senhor presidente, mais verdadeiro, senador Jaime, que eu já ouvi a respeito do ativismo judicial e da intromissão nessa casa, foi do senador Randolph, se referindo a Alexandre de Moraes. Eita, rapaz. O Randolph ficou quietinho, né? O Randolph, né? Ele ficou quietinho, cara. Quietinho que ele ficou, né? Agora, olha isso daqui, cara. Isso aqui é o puro suco do Brasil, ó. Eles mesmos são culpados, que foi tudo na gestação de Bolsonaro. Eles mesmos... A gestação, olha só. Eles mesmos são culpados, que foi tudo na gestação de Bolsonaro. Ele mesmo sabia. Bolsonaro mesmo assinou. O que eu sei que o Bolsonaro assinou foi, ele sancionou uma lei para combater as fraudes. Em 2022, os deputados do PT foram lá e retirou essa lei. Se o governo Lula é a favor de combater as fraudes do INSS, peça para os deputados de esquerda, especialmente do PT, assinar a CPI do INSS. Aí eu lhe pergunto, você tem prova? Os deputados do PT nenhum assinou. Tem prova disso? Toma a matéria aí, ó. Quer prova? Toma a matéria. Aí você acha assim, assim, quem quer combater o erro assina, né? Uma CPI, né? Agora eles não assinaram. Pelo jeito você é Bolsonaro. Acertou, miserável. Eu lhe pergunto, aí você quer dizer que foi no governo de Lula? No governo Lula, sim. Tá. Você tem se não foi, é só o deputado do PT assinar a CPI. Compartilha esse vídeo para continuarmos mostrando. Muito bom, né, rapaz? O trabalho desse rapaz aí é muito top. Eu particularmente gosto bastante, gosto. Eu não queria que a carapuça lhe servisse. Vossa Excelência me retruca dizendo que a AGU e a Polícia Federal são usadas para proteger parentes da administração anterior. Nós sabemos. Nós quem, Carapalha? Qual foi a decisão judicial que ratificou essa informação que Vossa Excelência traz, que hoje, na verdade, é uma litigância política? Já estou preocupado, Vossa Excelência não quer a CPMI. E estou dizendo que há uma investigação seletiva. Eu estou afirmando, porque as três empresas que eu falei, as três associações, uma do irmão do Lula, outra é a Contag, que tem raiz histórica à esquerda, e a outra foi a Conafé, que saiu no Jornal Nacional. Você não vai investigar por quê? Nossa, acabou, Rogério Marinho ali, né? Simples. Acabando com a narrativa. Agora, olha a vergonha que o Randolph passou ao vivo. Rapaz, olha isso aqui. O presidente da República de então, o presidente Jair Messias Bolsonaro, não vetou os dispositivos que prorrogavam a atuação das associações. Então, as informações que o colega Exalci traz corroboram com o que nós estamos dizendo. A fraude foi estruturada durante o governo anterior.
É verdade, só que roubaram dinheiro pra caramba no governo do Barba. É engraçado, né, Randolph? Assina a CPMI, Randolph. Está sendo desmontado pela CGU e pela Polícia Federal no curso de nosso governo. CPMI é direito da minoria, mas nós estamos falando aqui de uma circunstância em que a investigação está ocorrendo, em que as empresas estão sendo desnudadas, em que cada vez mais diagnosticamos que personagens do governo anterior participaram e atuaram nas fraudes. Olha, o que nós estamos vendo o nosso colega Randolph falando é a narrativa que eles querem construir, como fizeram exatamente no 8 de janeiro. Na prática, se eles realmente reconhecem que era 2019, eles já deveriam ter assinado a CPMI há muito tempo. Agora, eles estão dispostos a assinar exatamente para poder ocupar a CPMI, tomar a CPMI, como fizeram no 8 de janeiro. Mas eu quero ver se realmente eles querem a transparência, a apuração, então vamos assinar, vamos fazer a leitura e começar imediatamente. Independente de quem seja governo, nós precisamos apurar quem fez esses desvios, que realmente foi um ato de covardia, pessoas vulneráveis, pegaram realmente as pessoas indígenas, analfabetas, né? E olha, viu, Randolph, tem aí, vai se preparando. Acabei de participar da reunião aqui da Defensoria. Eles terão que devolver em dobro em função do Código do Consumidor e ainda outras penalidades. Cara do Randolph, a cara do Randolph. Que estão por vir. Então, vamos sim instalar imediatamente. Espero que Vossa Excelência nos ajude para que... Ajudar como, rapaz? O cara é contra você. Você vê essa situação aí, o cara é contra, rapaz. Mas isso aqui, ó. Aqui, ó. Você quer realmente saber quem é que foi que derrubou a MP 871, que era um dispositivo para proteger o pensionista e o aposentado? Você quer saber quem é? Então assista o vídeo aí. É importante esclarecer à população que essa medida provisória não vem para combater fraudes. Os sindicatos estão sendo mais uma Zeca Disseu, do PT. vez atacados e tendo um direito retirado. Olha, essa medida provisória 871 é uma violência, é uma... Outro, ali, ó. Pessoal, esqueci o nome dele aí. É Ivan Valente aí, ó. Ó o outro. Cadê o nome desse cara? Bom gás, sei lá. Que o sindicato faça esse serviço para garantir um direito. Isso é um absurdo. Essa é a medida provisória do mal. A medida provisória 871, ela dificulta o acesso à aposentadoria. Ela é cheia de cascas de banana para atrapalhar a vida do homem do campo. A lógica desta medida provisória é uma lógica de considerar que toda a população pobre, o trabalhador de baixa renda, aqueles que são destinatários e beneficiados pelo BPC, que são suspeitos. Ou seja, mais um. O governo Bolsonaro quer jogar. Outro, João Daniel, PT. Aqui, ó, vamos passar mais um. Rogério Correia, mais um. Do Painho, vamos lá. Viu só? E não termina por aí, tá? Continue aqui, nos siga na nossa página aqui, que vem aí ainda o escândalo do seguro-desemprego, tá? E FGTS. Coisa não termina por aí não, valeu? Forte abraço. É, meus amigos, é uma coisa atrás da outra. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado você que chegou até aqui. Você, é claro, que assistiu ao vídeo todo, por gentileza, comenta. Eu assisti ao vídeo todo. Valeu!